A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por esse dia de bênção e de vitória que o Senhor nos concede. Estarei gravando hoje mais uma série de vídeos do livro de Tiago e eu espero que seja de grande valia e de grandes bênçãos para a sua vida. Esses últimos dias aí foi bem corrido, acabei não conseguindo gravar nenhum vídeo, porém estamos aqui para a glória de Deus. Hoje eu quero meditar com os irmãos aqui em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém? Versículo 9, 10 e 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, para a glória de Deus. Amém? Diz assim, ó: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Amém? Glórias a Deus, né, irmãos? Aqui a palavra de Deus, ela está falando sobre o abatimento, sobre a riqueza e como que esses conceitos, né, de vida, porque isso seria um conceito, né? A riqueza, a pobreza, ela não deixa de ser um conceito. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa que você pensa ter poucas posses, ter poucos bens, né? Que você julga ela pobre, ela pode estar até melhor do que alguém que tem muitas coisas, só que está com preocupações, né? A Bíblia fala que é melhor um bocado seco numa casa que é paz do que a abundância numa casa onde há guerra. Então, as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. E aqui Tiago, ele está falando o quê? Para aquele que está abatido, né? Para aquele que está passando por luta. Aqui ele vai falar abatido, só que lá na frente ele vai falar sobre o rico. Então, dá a entender que aqui o abatimento talvez seja uma dificuldade financeira, dá a entender que aqui o abatimento seja um estado talvez de mais pobre, né? Mais dificuldade, ou pode ser uma enfermidade, ou pode ser uma luta, ou pode ser uma prova, mas o abatido, né? Eu não sei se nesse dia você está abatido, eu não sei se nesse dia tem alguma coisa que está te entristecendo, eu não sei se nesse dia tem alguma coisa que está te deixando você cabisbaixo, mas aqui a Bíblia está falando que glorie-se o abatido na sua exaltação. Por quê? Porque na presença de Deus não tem diferença. Na presença de Deus, aquele que é menosprezado aos olhos humanos, aquele que é menosprezado aos olhos dos homens, aquele que muitas vezes alguém passa, deixa de lado, aquele que muitas vezes ele não faz parte, né, de um grupo social, e talvez você se sinta desprezado, talvez você se sinta abatido, talvez você se sinta excluído, né, em alguma situação na vida. Porém, na presença de Deus, a Bíblia vai falar assim: você é aceito. Na presença de Deus, ele te levanta e ele te trata como filho. Olha que coisa linda, né? João vai falar assim, ó: vede quão grande amor, né, nos tem concedido o Pai, de que fossemos chamados filhos de Deus. Talvez nesse dia você se sinta órfão, talvez nesse dia você se sinta sozinho, mas a Bíblia vai falar assim, ó: perceba o grande amor de Deus. Não importa a sua situação, não importa que família você nasceu, não importa as suas posses, não importam os seus bens, não importa o que você conquistou, o que você deixou de conquistar, não importa seus currículos, não importa suas conquistas, se você tem ou não, se você é letrado, se você é indouto, não importa isso. Diante de Deus, você é concedido o direito de ser filho. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos feitos filhos de Deus. Então, aqui Tiago vai falar assim, ó: então você vai se gloriar nisso, na sua exaltação. Não que você vai se exaltar, não, mas é que Deus te exaltou para ser filho. Jesus te exaltou para ser filho de Deus. Então, diante de Deus não tem acepções de pessoas. E aqui ele vai falar assim, ó: e aquele que é rico, glorie-se em seu abatimento. Como que Deus vai abater o rico e vai elevar o pobre? Não é exatamente isso. Porém, muitas pessoas elas podem ter muitas posses, muitas pessoas elas podem
ter talvez algum diploma, alguma formação, e talvez por isso as pessoas a tratem bem. Por isso as pessoas muitas vezes ficam atrás dela com louros, né, com folhas, com exaltações para ela. Porém, a Bíblia vai falar assim, ó, diante de Deus você vai ser visto como filho e não como quem tem posse, não como quem é mais importante do que o outro. Isso é o que? Você vai ser abatido, você vai, aos olhos humanos, é inconcebível que você talvez seja visto como igual o pobre, como igual aquele que não tem nada, como igual aquele que não tem conhecimento. Talvez você seja diante do mundo, toda vez que você chega, seria o melhor lugar reservado para você, os melhores assentos reservados para você. Porém, diante de Deus, nós somos filhos igual àquele que talvez esteja caído, que talvez esteja abatido. Então a Bíblia vai falar assim, ó, se glorie nisso, se glorie em ser abatido, se glorie que Deus não te olha pelos seus bens, se glorie que Deus não te olha pelas suas posses, se glorie que Deus não te olhe pelos seus diplomas, porque quantas pessoas elas estão carentes de um abraço, quantas pessoas que estão lá em cima socialmente falando, elas estão carentes de um afeto, elas estão carentes, não que alguém olhe para ela como alguém grande, mas que alguém olhe para ela como ser humano e ame ela, ame a sua alma, ame a sua vida. E as pessoas, muitas vezes elas ficam sempre querendo te elevar, e muitas vezes esse peso da responsabilidade de ser sempre um representante de algo, de ser sempre alguém grande, de ser sempre alguém com posse, de ser sempre alguém com bens, de ser sempre alguém com conhecimento, talvez te traga uma ansiedade, talvez te traga uma dificuldade, porque você só queria alguém que te amasse por quem você é de verdade, por quem você é como ser humano. Você só talvez queria alguém que te olhasse como uma alma, como alguém carente, como alguém necessitado de amor, de afeto. E talvez você sinta que as pessoas elas estejam ao seu lado apenas por interesse, apenas por que convém estar ao seu lado. Mas Deus não. Deus não. Deus ele te olha como filho. Deus ele olha o seu interior, Deus ele olha a sua alma, Deus ele vê você como você de verdade é, não pelo que você tem, mas pelo que você é. E aí ele vai te abater nessa visão, você está sendo abatido, porque está sendo colocado de lado tudo que você conquistou. Porém, isso é motivo de se gloriar, porque Deus ele ama você, a sua alma. Ele ama a sua pessoa, aquilo que você é. É assim que Deus te ama. Assim como o pobre, Deus não olha a pobreza, Deus não olha a falta de conhecimento dele, mas Deus ele olha a sinceridade do coração, Deus ele olha a sinceridade com que ele chega a Deus, e aí Deus ele eleva ele como filho, e aí se torna igual. As pessoas diante de Deus se tornam iguais, todos nós somos iguais diante de Deus. E aí ele vai falar assim, ó, por quê? Porque aquilo que o homem conquista, a sua riqueza, os seus bens, suas posses, tudo que o homem conquista passará como a flor da erva. A flor da erva, porque a flor da erva ela é linda, ela sai com aquela beleza toda e alguém olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Só que a Bíblia fala assim, sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e aquela formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ou seja, tudo aquilo que nós conquistamos, um dia vai ter fim aqui nessa vida. A palavra do Senhor vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, que aquele que espera em Deus apenas nessa vida é o mais miserável dos homens. Se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida para receber bens, para receber posses, para receber coisas que nós ansiamos, tudo aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque ele vai passar, vai secar, vai acabar. É interessante quando você estuda a história da humanidade, quantas guerras, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas conquistas, quantos homens grandes, mas nenhum deles está mais. Todos passaram. E nós também já estamos no mesmo caminho. Davi, quando ele foi falar com Salomão, que ele estava chegando aos seus últimos dias, ele fala assim, eu estou indo
para o caminho de todos os homens. Então todos nós vamos passar, não importa. Aquilo que eu e você conquista nessa terra é bênção, é de Deus. Deus se alegra em ver você e eu vencer. Ele se alegra sim. Porém, não é isso que vai definir o que eu e o que você é, mas aquilo que vai definir é o que? É o que tem dentro do meu coração, é o que tem dentro da minha alma. É a forma que eu trato o próximo, é a forma que eu ofereço amor ao próximo, é a forma que eu olho para o próximo e também a forma que eu me relaciono com Deus. Isso é o que vai definir a minha eternidade, não as minhas posses, não as minhas conquistas. Então Deus vai falar assim, ó, se glorie. Se glorie o pobre, por quê? Porque diante de Deus ele é igual ao rico. Então ele levanta, ele é exaltado. Se glorie o rico, porque diante de Deus ele é igual a todos também. Ele não é visto pelas suas posses, ele é visto como uma alma que necessita de salvação. Então se glorie o pobre na sua elevação e o rico no seu abatimento. E juntos adoremos a Deus que nos deu a vida e que nos garante a vida eterna. Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa a sua família, não importa a sua origem, não importa nada, não importa se você está doente, não importa se você está com saúde, o que importa é se a sua alma está salva. O que importa é sua salvação, se você tem certeza, se você tem colocado a sua vida diante de Deus para a salvação, se você tem certeza que se você partir dessa terra hoje, você está com Cristo. Essa certeza ela vem pela fé. Quando nós cremos em Jesus, que deu a vida por nós, para morrer por nossos pecados, nós temos a certeza de salvação. No capítulo 2 de Tiago, Tiago vai trazer alguns conselhos para a igreja. Visto que Deus não faz acepção de pessoas, visto que Deus não olha para a aparência do homem. Samuel, quando foi ungir um rei, ele olhou para os irmãos de Davi e falou, com certeza, pensou, com certeza está diante de Deus. Com certeza está diante do profeta o escolhido de Deus, porque é bonito, porque é vistoso, porque já é um guerreiro. E Deus fala assim, não Samuel, não olhe assim, eu vejo o coração. Você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. E aqui Tiago vai falar assim, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção das pessoas. Porque se quando você se ajuntar, entrar algum homem com anel no ouro, com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, bem vestido, e aí entrar um pobre, com sorte da vestimenta, e você se atentar para quem traz vestes preciosas, para quem traz o anel no ouro, e você vai falar assim, assenta aqui, você vai ser mais honrado, assenta aqui meu amigo. Muitas vezes a gente é bajulador, muitas vezes a gente julga pela aparência, muitas vezes, talvez eu e você pensamos ser alguma coisa também, e que as pessoas nos devem essa honra. A Bíblia fala, quem honra, honra. Se a pessoa tiver honra, ela vai ser honrada, mas não precisa pedir a honra, não precisa cobrar a honra. A maior honra, como diz o louvor, o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Não precisamos de honras humanas, tudo isso vai passar como a flor da erva, vai passar, o sol vai vir no seu ardor, vai brilhar de janeiro a janeiro, e o tempo vai passar, daqui a pouco vamos ser esquecidos. A Bíblia fala que Jó, as pessoas se assentavam na praça para ouvir ele falar, as pessoas se assentavam na praça para ouvir as instruções de Jó, os jovens querendo ouvir o velho Jó falando. Só que quando veio a luta, veio a dificuldade, ele foi esquecido. Ele se tornou estranho até para sua esposa. Deus restituiu depois. Mas assim é a vida, nós vamos passando. Só que não, a gente fica se apegando a essas coisas. E aí a Bíblia fala assim, entra o rico com um bom anel no dedo, com boas vestes, e nós achamos que vamos bajular, e senta aqui, e aí entra o pobre, a gente deixa ele de lado, entra alguém necessitado, entra alguém que não tem o que oferecer, nós deixamos ele de lado. O mundo está assim, infelizmente. Então se você falar assim para o pobre, fica aí, abaixo do meu estrado, aí Tiago vai falar assim, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus.
Ele vai perguntar: porventura você não fez distinção dentro de você mesmo? E não fizeste juízes de meus pensamentos? Então, será que eu e você somos justos? Será que eu e você olhamos para as pessoas com que olhar? Com o mesmo olhar de Deus ou com o olhar humano, que sempre na história fez acepção de pessoas? Deus, ele nos chama para essa reflexão, que nós amemos as pessoas pelo que elas são, filhos de Deus. Às vezes a gente vê alguém e a gente já julga, e a gente esquece que ela nasceu, que ela foi um bebê, que ela foi uma criança, e que ela tem uma história de vida. Talvez é uma história difícil, mais do que a minha, do que a sua, e talvez seja essa história que tenha levado ela a alguma situação. Mas nós não temos que julgar. Nós não temos que condená-la. Nós temos que amar as pessoas como Cristo amou. Se Jesus fosse olhar para mim e julgar a minha história, julgar o meu jeito, julgar o que eu poderia ter feito e eu não fiz, será que haveria misericórdia? Será que haveria compaixão? Mas é que Ele nos ama. Ainda bem que Ele nos ama. Ainda bem, Jeremias vai falar assim, ó: disso me lembrarei, e por isso eu tenho esperança. Vou trazer à memória o que me dá esperança. Qual que é? O que me dá esperança? Me dá esperança as minhas conquistas. Me dá esperança que eu sou sábio. Me dá esperança que eu fiz para Deus e com certeza Ele vai fazer alguma coisa por mim. Não, não é isso. Ele vai falar assim, ó: disso eu me lembrarei no meu coração, e por isso eu tenho esperança. O quê? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É isso que me dá esperança. É a graça e a misericórdia. Nós não temos nada para oferecer. Aí aqui Tiago vai falar assim: e vocês ainda não percebem. Olha só, naquela época ele vai falar assim: vós desonraste os pobres, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, muitas vezes a gente não é nem sábio, porque a gente fica olhando para a aparência, e às vezes a gente tem ajudado pessoas que nem nos quer bem, assim, nem está tão preocupada, assim, e às vezes a pessoa que nos ama, às vezes a gente despreza. As pessoas fazem isso, os jovens fazem isso muitas vezes com os pais, preferem um amigo da escola, preferem um colega, só que quem te ama é seu pai, quem te ama é a sua mãe, é eles que vão estar lá. Quantos maridos desprezam a esposa, quantas esposas desprezam o marido? Eu quero falar para você, é ela que vai estar lá quando você estiver velhinho, quando você estiver doente, quando você precisar de alguém. Muitas vezes nem os filhos ficam lá no hospital, internado, mas a mulher, o marido, ele fica. E às vezes a gente despreza, às vezes a gente trata mal, às vezes a gente prefere outras companhias. Mas Deus nos chama para refletir e amar as pessoas de verdade, sem fazer acepções de pessoas. Olha só: se vós fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós reconheçamos que nós também não somos lá essas coisas, que nós também somos carentes de amor, que nós também somos carentes de misericórdia, que nós também somos carentes de aceitação por parte de Deus. E Ele nos aceita como nós somos. Se Ele fizesse acepção, eu acredito que nenhum de nós seríamos escolhidos. Se Ele tivesse talvez a mesma régua de medir que muitas vezes eu uso para com o meu próximo, talvez eu seria medido por baixo e talvez eu não seria aceito no reino. Mas não, Ele me ama por aquilo que eu sou, por aquilo que tem dentro de mim, dentro do meu coração, pela minha alma carente de Deus. Eu vou orar por você nesta manhã, para que o Senhor venha te abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, por ele ouvinte que está ouvindo essa palavra. Deus amado, talvez ele esteja se sentindo desprezado, talvez ele se sinta abatido, talvez ele se sinta, Senhor Deus, o menor, mas eu sei que o Senhor não olha para isso, mas o Senhor tem ele como filho. Então o Senhor vai elevá-lo agora, ele pode se alegrar agora,
na exaltação, não por se exaltar, mas porque o Senhor não olhou para as fraquezas, o Senhor não olhou para os pecados, o Senhor não olhou para as falhas, o Senhor não olhou para talvez a dificuldade dele e o menosprezou, teve em baixa estima, não, o Senhor o amou. Da mesma maneira que o Senhor amou o rico. Talvez essa pessoa que esteja me ouvindo, ele sinta que as pessoas só se achegam a ele por causa das suas conquistas, por causa da sua aparência, por causa de outras coisas, e não porque o ama de verdade. Mas o Senhor agora tirou tudo isso e o abaixou, o Senhor o humilhou aos olhos humanos, elevando ele ao mesmo nível do que aquele necessitado, do que aquele carente. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de alegria, porque todas essas coisas que nós conquistamos vão passar, vão embora, mas o que vai ficar é a nossa filiação para contigo. O que vai ficar é as nossas obras para contigo e para com o próximo, obras de amor que nos acompanham. Então nos ajude a ter um coração puro, nos ajude a amar o próximo, não importando a sua situação. Não nos deixe ser pessoas, Senhor Deus amado, que fazem acepção de pessoas. Tira de nós o preconceito, tira de nós tudo isso, Senhor, todas essas coisas que nos fazem, Senhor Deus amado, diferentes do seu Filho Jesus Cristo. Nos ajude, nos dê um coração igual ao seu, Jesus. Nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajude a fazer aos homens aquilo que nós queremos que eles nos façam, porque isso é o seu ensinamento. Nos ajuda, purifica o nosso coração de todo mal, purifica o nosso coração de todo conceito errado, purifica o nosso coração. Deus amado, que não haja em nós um espírito faccioso, que não haja em nós um espírito de guerra um contra o outro, de onde vêm as guerras e as lutas entre vós, a saber dos vossos membros que em vós se degladiam, que em vós lutam, a carne, a inveja, o rancor. Deus nos purifica, nos transforma e nos ajude a ser como o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe nossos irmãos que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo. Ser com cada um deles, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus.